pessoal, vamos começar nossa aula de língua portuguesa e vamos estudar o gênero textual resenha, tá? Vocês respondam as primeiras indagações, as primeiras perguntas da apostila, da atividade de hoje, o que você sabe sobre esse personagem, tá? E logo abaixo temos um exemplo do gênero resenha. Ele fala sobre esse filme. O tão esperado dia chegou. O Homem-Aranha, o longa que dá vida a um dos mais adorados heróis dos quadrinhos, finalmente chega às telonas brasileiras, prometendo ser um arrasa-quarteirão como foi nos Estados Unidos. O Homem-Aranha arrebanhou uma verdadeira legião de fãs do mundo todo, de todas as idades e nacionalidades. Isso porque o personagem criado por Stan Lee em 62 é muito mais humano do que outros, né? Então, por que esse texto ele tem como gênero, como classificação, uma resenha, tá? Por quê? Vocês acham que esse texto ele pode convencer alguém a assistir o filme do Homem-Aranha? Vocês acham que sim ou não? E dê a opinião de vocês. Então, esse exemplo aqui desse texto é uma resenha crítica. O que é uma resenha? Uma resenha é uma forma de resumo, só que não é apenas isso, né? Elas estão expressas a opinião de quem escreve. Então, um resumo com opinião, levando e tentando convencer as pessoas a assistirem um filme, né? Então, como que funciona esse gênero resenha? Que é a primeira produção que vocês vão fazer. Então, quem que pode escrever uma resenha? Um jornalista, um crítico, um escritor. Geralmente ela é publicada em jornais ou em sites específicos, né? Na faculdade, elas também são cobradas pelos estudantes para que eles possam produzir esse gênero. Por quê? Porque a resenha, primeiramente, vai mostrar se o aluno conhece determinado fato, né, determinado acontecimento, e mostrar o posicionamento crítico dele, se ele sabe defender uma ideia ou não. Então, o que diz? O resenhista descreve. O que é descrever? É contar detalhes, ou resumo, ou características da obra, ou do filme, tá? Então, ele vai descrever, né, como que é esse objeto, ele vai analisar, ele vai comparar com outros, vai mostrar por que ele é o melhor, por que vocês têm que assistir o filme, tá? Ele vai avaliar se é um livro, se é uma música, se é um programa de TV, enfim, ele vai dar a opinião dele sobre esse objeto. Então, é descrever, analisar e avaliar. Como diz, a resenha de um romance, por exemplo, o romance encontra o livro, encontra o gênero. Informa o quê? O que vem contando nessa resenha? Informa qual é o nome do autor, o autor da obra, a editora, o número de páginas, quando ele foi escrito. Em seguida, ele faz um pequeno resumo da história. Então, a resenha ela é uma forma de resumo. Só que ela não se limita apenas a resumir uma história. Ela vai ter informações a mais, como o autor, detalhes para que as pessoas possam conhecer essa obra sem ler a obra inteira, né? E outra, uma coisa muito importante. Na resenha eu não mostro como vai ser o fim do filme, né? Ou do livro. Eu vou mostrar apenas algumas informações, mas não vou dar todas as informações. Por fim, o resenhista, ele analisa, ele avalia a obra expressando o seu ponto de vista. Então, a resenha é algo particular de quem escreve, tá? Se eu vou fazer uma resenha, eu vou avaliar uma obra, um filme ou qualquer coisa que seja, a partir do meu ponto de vista, tá? Porque diz, o resenhista escreve para dar aos leitores as características positivas ou negativas de um objeto. Então, a minha resenha crítica, eu posso não gostar do meu livro, do meu filme, e falar os pontos negativos dele, porque é a minha opinião. Eu vou avaliar ele de acordo com a minha opinião. Para levar a ler um livro ou ver um filme, por exemplo, ou ao contrário, para que ele não faça isso. Se o filme for muito ruim, que ele não merece a atenção do público, vou escrever uma resenha crítica para as pessoas não assistirem o filme, tá? Para quem diz, a resenha se dirige ao público-alvo do objeto resenhado. Porém, a produzir a resenha de um filme infantil, por exemplo, um resenhista deve se dirigir a interlocutores adultos, pois serão os pais ou responsáveis por avaliar este filme, né? Por exemplo, se eu faço um filme para adolescentes, eu tenho que escrever pensando nesse meu público-alvo, que são adolescentes, né? Levar uma linguagem apropriada e fazer com que chegue até eles.
Aí ele dá um exemplo aqui, para filmes infantis, né, eu tenho que escrever de acordo com o público-alvo. Só que quem escolhe o filme das crianças são os pais. Então, eu tenho que resenhar e escrever de acordo com o que eu vou achar melhor para o meu filho, certo? Então, a atividade da primeira aula, opa, deu uma travada, só um minutinho. Vocês vão produzir um texto, tá? Vocês vão elaborar uma resenha de um filme que vocês tenham assistido este ano, ou pode ser um filme que vocês gostem bastante, tá? O que vocês vão fazer antes de escrever? Vocês vão pensar no público que ele vai se destinar. Se vai ser criança, se vai ser adulto, tá? E aí vocês vão seguir essas características aqui. No primeiro parágrafo, vocês vão descrever o objeto. Por exemplo, eu vou fazer uma resenha sobre o meu filme Harry Potter. O que eu vou fazer no primeiro parágrafo? Eu vou descrever como que é esse filme, né? O que ele fala, quem é o autor, da onde que ele veio, tá? O que é descrever? É contar detalhes, certo? Da obra. Então, nesse primeiro momento, você irá apresentar o filme, trazendo informações técnicas sobre ele, como qual que é o nome do filme que vocês vão resenhar, qual que é o gênero, se ele é terror, se ele é romance, se ele é comédia, como foi o ano do primeiro filme, o ano de lançamento, quem é o diretor, o país de origem, vocês podem falar sobre os autores também, como que foi a escolha dos autores, tá? Tudo isso no primeiro parágrafo. Lembrando que meu texto, ele é dividido em parágrafos, certo? No segundo parágrafo, temos a apresentação do assunto da resenha. Aqui você vai dizer o assunto do filme, né? Por exemplo, se ele vai falar, no caso do Harry Potter, ele vai falar de magia e bruxaria. Quais são as principais ideias trabalhadas? Qual foi o objetivo do filme? Por que será que o autor e o produtor do filme resolveram fazer esse filme, tá? Porque lá fala de amizade, né? Ele perde os pais, fala da questão familiar, então tudo isso é dos assuntos trabalhados dentro do filme. E aí, nessa parte que você vai fazer um pequeno resuminho do que ele conta. Aí eu vou falar que o Harry Potter ele foi órfão de pai e de mãe desde pequeno, que teve um bruxo que matou ele, enfim. Um pequeno resumo do que conta o filme. Não precisa ser longo e não deve ser longo demais, porque senão as pessoas não leem, tá? Apenas para que o leitor possa entender por cima que filme é esse, tá? E no terceiro parágrafo é a sua avaliação. Então, no primeiro e no segundo parágrafo, você falou do filme em si, as características, o que ele conta, quem são os autores, quem são os personagens, quais são as ideias trabalhadas dentro do texto. Mas, no terceiro parágrafo, é que vocês vão dar a opinião de vocês sobre o livro ou sobre o filme, tá? Aqui você diz o que você achou da obra. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, o que você mais gostou, se a obra foi bem elaborada ou se ela teve alguma falha que vocês notaram. Além disso, você vai dizer se recomenda ou não o filme. Será que ele é muito bom? Será que ele foi mais ou menos? Tá? E aponte para qual público-alvo é o filme, né? No caso de Harry Potter, ele é para jovens e crianças, né? Para adultos também, só que o público maior, né, na época, eram jovens e crianças, tá? Esse espaço aqui, pessoal, é para quem é apostilado, tá? Vocês vão fazer no caderno, colocando a data de hoje, para quem não fez, tá? Colocando a data de hoje, o tema da aula, que é resenha. Toda tarefa que vocês forem me enviarem, coloca o tema da aula, que é resenha, tá? E vocês me mandem a foto que eu irei corrigir. Qualquer dúvida, é só perguntar.